A paz do Senhor, amados, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui novamente reunidos para continuarmos a estudarmos este livro tão maravilhoso, o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos estudarmos o capítulo 4 e o capítulo 5, que aqui é uma visão, continuando aquela visão que o apóstolo João teve. Aqui ele está descrevendo a visão do trono de Deus. João, quando estava ali e teve toda essa direção de Deus para escrever as coisas que aconteceriam, né? Então, no capítulo 4, no primeiro versículo, nos diz assim, ó: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Bem, depois destas coisas, mas que coisas? Primeira coisa, a visão, depois que ele teve aquela visão de Cristo glorificado, que nós vimos ali no capítulo 1 de Apocalipse, aquela visão grandiosa que ele teve de Jesus. Depois também destas coisas, é das coisas que aconteceriam nesta linha do tempo, quando ele escreveu as 7 igrejas da Ásia. Como nós falamos, eram igrejas que existiam na época, mas ao mesmo tempo também foram visões do que aconteceria até o nosso tempo e até depois do nosso tempo. Só para recordarmos rapidamente, no capítulo 1, ele viu Cristo glorificado. E ali está descrevendo que os seus cabelos eram brancos como a lã branca, que os seus olhos eram como chama de fogo, que ele estava cingido com um cinto de ouro, que ele viu que Jesus estava vestido até os pés de um vestido comprido. Ele viu que seus pés eram semelhantes a latão reluzente e ouviu também que a sua voz era como a voz de muitas águas. Isto nós já estudamos ali no primeiro capítulo do Apocalipse. Ele viu também e escreveu as cartas às 7 igrejas, que, como eu disse, eram igrejas da época, que estavam ali se localizavam ali na Ásia, mas ao mesmo tempo cada igreja foi um período profético do que aconteceria com os crentes em todas as épocas, desde a fundação da igreja, lá no século I, até a nossa época. Então, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. E hoje em dia nós estamos vivendo, então, essas duas últimas igrejas, o período dessas igrejas, Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia é aquela igreja que está esperando, está aguardando o arrebatamento. E Laodiceia, infelizmente, é aqueles que estão no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Filadélfia, mas estão parados, estão achando que não é bem assim as coisas, que não vão acontecer desta forma. Bem, mas hoje nós vamos ver, então, quando João ele teve essa oportunidade de ver o mundo celestial e, ao mesmo tempo, ver as coisas que aconteceriam também na Terra. Foi algo sem explicação. Inclusive, nós vamos ver aqui que tem coisas que ele não consegue explicar com palavras humanas, né? Dessa porta aberta no céu, nós aprendemos o seguinte: primeiro, que o que acontece na Terra é planejado primeiro no céu.
porque Deus sabe de todas as coisas. Deus tem um plano definido para todas as coisas. E se fôssemos estudarmos, tivéssemos tempo de pegarmos e falarmos todas as coisas que já aconteceram, que estão escritas na Bíblia, a gente veria isso, que tudo está sob o controle de Deus. Inclusive ali, lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 5, a pessoa que escreveu o livro de Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele estava explicando ali e ele disse, assim como foi dito para Moisés, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, quando Moisés subiu no monte Sinai, Deus mostrou para ele. Deus não só falou como é que era para fazer o tabernáculo, mas ele mostrou para Moisés o modelo. Que uma coisa é a gente fazer uma coisa que vimos. Outra coisa é fazermos algo que ouvimos alguém falar. Aqui Deus mostrou para Moisés. E Deus mostra e tem mostrado, aqui ele mostra para o apóstolo João, e Deus tem mostrado para nós todas as coisas que estão acontecendo no mundo e coisas que irão acontecer. Bem, nada sabemos, vamos prestar bem atenção. Dessa porta aberta, nós aprendemos isto. Nada sabemos dos eventos futuros antes de Deus nos revelar. Às vezes alguém quer adivinhar o futuro. É impossível. É impossível. Só Deus que conhece o nosso futuro, o futuro da humanidade. Deuteronômio 29 e versículo 29 é muito importante o que está escrito aqui. Diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos. Então devemos aceitar tudo que Deus revela ao seu povo. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos pretender sermos mais sábios do que todos ou irmos além daquilo que Deus tem revelado. E a revelação certa, correta, é aquela que está na Bíblia. Não, se alguém vier inventando outras coisas, não podemos crer, nós temos que conhecer a palavra e sabermos o que está escrito na Bíblia. E o Senhor tem revelado para muitos servos, servas dele, coisas grandiosas, que a gente agora lê na Bíblia, lê na palavra de Deus e pode entender. Então foi dito para João, sobe aqui, olha que convite maravilhoso. Sobe aqui e mostrar-te-ei. Não está dizendo aqui, eu vou te dizer as coisas que vão acontecer. Não, foi dito para João, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois destas, o quê? Depois desta época da linha do tempo das igrejas. O que ainda iria acontecer? Aí, lá em Apocalipse 1:19, está escrito assim, escreve as coisas que tens visto. João viu, amados, João viu todas as coisas que aconteceriam até a nossa época. E João viu além da nossa época. Ele viu a igreja com Cristo, ele viu a igreja de Laodiceia, aqueles que não estavam preparados para o arrebatamento. Ele viu a grande tribulação,
ele viu depois da grande tribulação, ele viu o milênio, Deus mostrou tudo para ele. Porque nós não podemos dizer que não sabíamos. Ninguém sabia que isso iria acontecer. Não, Deus tem mostrado todas as coisas. Agora vai de cada um, crer ou não crer, aceitar ou não aceitar. Mas aceitando ou não, crendo ou não, as coisas irão acontecer como está escrito na palavra de Deus. As coisas que acontecerão depois do arrebatamento da igreja. João vai colocar depois na sua carta, ali que nós vamos ver no nosso próximo encontro, que será o início da grande tribulação, um terrível período para os que estiverem aqui. Então o apóstolo João foi arrebatado em espírito, porque diz ali no versículo 2, ali do capítulo 4, que nós estamos estudando agora, que diz, e logo fui arrebatado em espírito. Quando ele ouviu aquela voz, sobe aqui, logo ele foi arrebatado, porque a voz do Senhor tem poder, e as coisas acontecem instantaneamente, assim como vai acontecer com o arrebatamento da igreja. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. A glória era tão grande, ele não conseguia ver o rosto, a fisionomia de quem estava sentado no trono. Mas ele disse, eu vi um trono. Quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele viu foi um trono. E ele viu que tinha alguém assentado neste trono. E o arco celeste diz que estava em volta daquele trono. Versículo 3. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Vejam, era impossível João explicar com palavras humanas o que ele estava vendo. A grandiosidade era muito grande, era algo inexplicável. Ele não tinha palavras, então ele só conseguiu dizer assim, era na aparência semelhante, parecia, e ao redor do trono estava um arco celeste que era semelhante à esmeralda. Vejam a grandiosidade disto, do que João viu. E o melhor de tudo, amados, é que nós vamos um dia ver tudo isto. Aleluia! Um dia nós estaremos com nosso Senhor na glória. Tudo o que João viu, o que ele tentou escrever para nós, nós iremos ver. Glória a Deus. A gente fica muito emocionado em ver isso, em ler, em imaginar. Aí João continua. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Olha o que João viu ali, está no versículo 4. Nós sabemos que na presença de um rei, todos se levantam, não é mesmo? Imagina, todo mundo está sentado, tudo mais, e chega um rei. A pessoa vai continuar bem sentada? Não, ela vai levantar em reverência, né? Que o rei chegou. Mas aqui, se prestarmos atenção nesse versículo, os 24 anciãos estavam assentados e continuaram sentados. Só fica sentado na presença do rei quem tem muita
intimidade com ele. O filho do rei, ele entra, né? É o pai dele. Então, aqui demonstra essa intimidade que os anciãos tinham com o rei. Mas quem são esses 24 anciãos? Esses 24 anciãos que João estava vendo, eles representam, eu assim entendo, todos os salvos, todos os vencedores, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Muitos comentaristas dizem que estão representando ali no Antigo Testamento as 12 tribos de Israel. E no Novo Testamento, os 12 apóstolos. Então, eles estão representando todos os povos, todos os salvos, todos aqueles que vão estar na presença do Senhor. E a gente vê que esses 24 anciãos, eles estavam em tronos, representando o governo humano. Eles tinham coroas, galardões que já tinham recebido, poder. E eles estavam vestidos com vestes brancas, que é a santidade. Então, veja como estão realmente representando os salvos. Porque quando nós formos arrebatados, nós já vimos esta lição, as nossas obras serão julgadas. E poderão ser de ouro, prata, pedras preciosas, como nós vimos, ou madeira, palha ou feno. E as obras que permanecerem, esses receberão galardão, receberão coroas. E aqui João está vendo esses 24 anciãos coroados. Aí João vê algo tremendo. Ele vê que do trono saía relâmpagos, trovões, vozes. Era algo assim, até assustador. E diz no versículo seguinte, o versículo 5, e do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos de Deus, lá no profeta Isaías escreveu, lá no capítulo 11 e versículo 2, que nos fala, nós não vamos explicar isso aqui, vamos só ler os 7 Espíritos de Deus. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Seria isso aqui um estudo à parte, né? Mas os irmãos podem ler Isaías capítulo 11 e vão entender isto aqui. Bem, além dos 24 anciãos, também tinha ali 4 seres viventes. Então, João escreveu assim, no versículo 6, e havia diante do trono um como um mar de vidro semelhante ao cristal. Imagina, irmãos, assim, ó, ele olhando, e diante do trono havia algo assim, ó, como uma coisa de vidro, como um mar de vidro muito grande, uma coisa semelhante ao cristal. Ele não tinha como descrever aquilo que ele estava vendo diante do trono. E no meio do trono, ao redor do trono ali, tinha 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Quem são
O que é esses 4 seres viventes? Vamos ver. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. E eu coloquei aqui, leão fala de majestade, fala de força, de poder. O segundo animal, algumas traduções dizem animal, a tradução corrigida diz animal. Na atualizada diz seres viventes, tá? Que seria a mesma coisa. O segundo ser vivente era semelhante a um bezerro, que significa o labor, diligência, trabalho. O terceiro tinha o rosto como de homem, que representa a inteligência, que é o único animal, vamos dizer, que muitos dizem que nós também somos semelhantes aos animais, mas que tem uma grande diferença, que é a inteligência, que quando Deus soprou no ser que ele criou, o sopro de vida, e ali ele soprou também a inteligência. Que coisa preciosa, né? E o quarto ser vivente era semelhante a uma águia voando. Nos fala de mobilidade e de grande visão. Então, esses 4 seres viventes tinham cada um, respectivamente, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é, o que há de vir. Eu fico só imaginando que coisa preciosa esses seres viventes declarando isto. Irmão, nós temos que entender que João ele tentava explicar com palavras humanas algumas coisas que eram inexplicáveis. Quando ele vê os seres viventes, não é que ele enxergou assim ó, um leão, um boi, um homem, uma águia. Não, era algo semelhante. Vamos entender isso, porque muitas pessoas ficam pensando, mas como que tinha ali um ser com uma cabeça de leão? Não, era algo. Ele via, eu imagino assim, ó, o espírito daqueles seres viventes. Então, um era como um leão, uma majestade, algo tremendo. Outro era o trabalho, labor, diligência. Outro, ele viu que tinha inteligência. Outro, grande visão. Então, ele tentava explicar, eu digo sempre, algo inexplicável com palavras humanas. E agora acontece um grande culto de adoração. Um grande culto de adoração, porque João, ele viu assim, ó, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado no trono, aquele ser grandioso, maravilhoso, e adoravam o que vive para todo sempre. E quando eles se prostraram, eles tiraram suas coroas e lançaram diante do trono. E tinha que lançar mesmo, tinha que adorar, porque, irmão, ver a glória de Deus, aleluia, e não ter desejo de adorar a Deus é uma coisa impossível de acontecer. Glória a Jesus. E eles diziam para aquele ser, para aquele Deus que estava sentado naquele trono: digno és, Senhor,
de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Que louvor mais lindo, que culto de adoração, e que nós possamos adorar ao nosso Senhor desta maneira. Glória a Deus, porque um dia nós iremos adorar ao Senhor pelo século dos séculos, para todo o sempre. E João teve essa oportunidade de ver este culto. Mas ali depois no capítulo 5 ele nos descreve algo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, na mão daquele que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Então, se ele estava tão bem selado, é porque ele tinha coisas muito preciosas dentro daquele livro, daquele testamento, daquilo que iria acontecer. E João olhou e reparou naquele livro selado com 7 selos. Mas como abrir aquele livro? Então está escrito ali, no versículo 2, versículo 3, que nos diz: e vi um anjo forte bradando com grande voz. Esse anjo gritava para todo o universo ouvir: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Quem é digno de pegar este livro? E diz que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem sequer podiam olhar para ele. Ninguém era digno, ninguém podia chegar perto e pegar aquele livro, tirar os selos e ler o que estava escrito. Então João chorava muito, porque ninguém era digno. O versículo 4 diz: e eu chorava muito, João dizendo dele, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E como não iria chorar? João sabia que tinha coisas grandiosas escritas dentro daquele livro, mas agora o anjo tinha bradado: quem é digno de abrir esse livro? E não tinha ninguém. E João chorou. Chorou muito. Então, disse-me um dos anciãos. Eu acho tão interessante esse versículo, irmãos. Versículo 5. Não foi um anjo que foi lá e falou com João. Não foi um dos seres viventes. Não. Foi um dos anciãos. Um dos salvos. Disse assim para João: calma, João, calma. Não chores mais. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Está se cumprindo a palavra, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Que palavra! Que palavra! Naquele momento secaram-se as lágrimas de João, porque aquele ancião tinha dito: aqui está o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, aquele que é digno, é o único que é digno de pegar esse livro e de tirar os seus selos e de dizer o que está escrito nele. E João levantou a sua cabeça e virou para olhar o leão da tribo de Judá. Mas olha só, quando ele se vira, ele não enxerga um leão,
Ele não vê um leão. O que ele vê é um cordeiro. Versículo 6 diz: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Este cordeiro, ele tinha 7 pontas e tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Este cordeiro, veja só, não diz assim, esse cordeiro que estava morto. Não, como que havendo sido morto. Jesus, ele deu a sua vida por nós, mas ele não ficou morto, ele não ficou na sepultura, ele ressuscitou. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor. E ele vê esse cordeiro. E este cordeiro veio, aleluia, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Ele tinha o poder. Era um livro que tinha os segredos de Deus, selado com 7 selos. E Jesus era o único que podia abrir esse livro. Por que só Jesus podia abrir este livro? Sabe por quê? Porque ele venceu o mundo. Ele deixou a sua glória, desceu a esta terra para nos salvar. Glória a Jesus, para nos dar a vida eterna, para nos reconciliar com Deus e para que um dia nós estivéssemos novamente com o Senhor, nosso grande Deus. Ele é o único que venceu a Satanás. E mais, ele venceu a morte. Glória a Deus. Então ele tinha todo o poder para pegar aquele livro das mãos daquele que estava sentado no trono e de tirar os seus selos e mostrar o que estava escrito no livro. Nós vamos estudar no nosso próximo encontro o que estava escrito. Então, vamos aguardar. Nós vamos hoje, estamos falando do versículo, do capítulo 4 e 5. Mas diz assim, ó, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, novamente amados, se prostraram-se diante do Cordeiro. Nós vimos naquele primeiro culto, eles se prostraram diante do trono. Mas agora tinha aparecido o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi oferecido por nós e que venceu. E agora os anciãos, os 4 seres viventes, não aguentaram mais aquela glória tão grande. Aleluia! Eles se prostraram, tiraram suas coroas, entregaram a este cordeiro aquela adoração. E eles diziam, todos ali, todos aqueles 24 anciãos, eles tinham harpas e tinham salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Oh, glória a Deus! Hoje, quando eu estava na igreja, eu estava lembrando disto. Que as nossas orações estão na presença de Deus. Toda a tua oração, irmão, irmã, todas estão na presença de Deus. Estão ali como um incenso suave. Que coisa preciosa. Sabemos que elas terão resposta.
Glória a Deus, estamos aguardando isto. E os 24 anciãos, todos eles tinham harpas. E agora eles cantavam um novo cântico. Um cântico que nunca havia sido cantado. E agora, aqueles 24 anciãos, que nós podemos até ver por essa gravura aqui, que não são mais 24, é uma multidão. E eles estavam cantando e dizendo: digno és de tomar o livro. Estavam dizendo para o Cordeiro: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque, olha aqui, foste morto e com o teu sangue precioso compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ah, que grande culto! O maior culto de todos os tempos aconteceu aqui. E eles glorificavam ao Senhor, glorificavam a este Cordeiro que foi morto, mas está vivo. Glória a Deus. E ele derramou seu sangue por mim, queridos, porque me amou. Ele derramou seu sangue por ti, porque te amou. Nós só temos que fazer uma coisa: aceitar. Não precisamos fazer mais nada. Glória a Deus, ele fez tudo por nós. E agora nós precisamos glorificar, cultuar ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não ficaram só eles. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Quem? Nós, os santos, que receberemos as nossas recompensas quando formos arrebatados, quando chegarmos na presença do Senhor. E eles reinarão sobre a terra. E olha que coisa mais linda. E João olhou, ele estava presenciando tudo aquilo. Olhou e disse assim: olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos. Aqueles anjos estavam ao redor deles. E olha só, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Que culto! Nós não podemos imaginar a grandiosidade que foi deste louvor na presença do Senhor, glorificando ao Cordeiro que deu a sua vida por nós. Aleluia! Que com grande voz diziam neste cântico: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças para todos sempre. Este culto, ele nunca terá fim. Nós adoraremos ao Senhor para todos sempre. Glória a Deus, milhões de milhões, milhares de milhares na presença do Senhor. Aí João, ele ouve mais, além dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos, dos milhões e milhares de anjos, agora mais pessoas, mais seres, mais coisas entram neste louvor. E disse assim, ó: e ouvi a toda criatura que está no céu, toda criatura que voa, toda que está no céu, toda criatura que está no mar e toda criatura que está na terra e debaixo da terra e a todas as coisas que neles há. Ele viu e ouviu aquele louvor tremendo e todos começaram a louvar ao Senhor e a dizer: ao que está sentado sobre trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todos sempre.
E os 4 seres viventes diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Tu queres participar deste grande culto? Eu quero. A minha alma anseia, a minha alma anela participar deste culto. E eu sei que você também anela estar com o Senhor. Então vamos ficar firmes, firmes, cada dia mais e mais, até o dia que o Senhor nos chamar. Aqui eu botei, como eu sempre tenho colocado, alguns livros, glória a Deus, alguns livros que eu tenho estudado, mas são tantos livros, irmãos, nem coloquei tudo aqui. As gravuras que eu pego também não estão todas aqui, são muitas e muitas. E agora, eu sempre termino com este quadro. Jesus breve virá. Você está preparado? Está preparado para participar deste grande culto de adoração ao Cordeiro? Aleluia! A harpa cristã, o hino número 20, nos diz assim: olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro, se assim nosso Senhor quiser. Deus abençoe.